Olá, queridos, mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra de Deus, junto podermos meditar mais uma vez, para que assim possamos aprender mais e mais do Senhor. Vamos neste momento meditar em Gênesis, no capítulo 19, versículos 14 ao 17 e depois os versos 24 ao 26, que diz assim: Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Queridos, hoje nós vamos falar dos resultados do pecado. Sabemos que todos somos pecadores, mas ao pecarmos precisamos realmente nos arrepender dos nossos pecados. Os pecados de Sodoma e Gomorra haviam então transbordado o cálice da ira do Senhor. O Senhor então se propôs a destruir aquelas cidades. Ele então tirou o seu servo Ló dali daquela cidade, onde estavam vivendo, juntamente com aquelas pessoas ímpias. E nós notamos neste texto algumas coisas que queremos compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, queremos compartilhar dos resultados do pecado. O pecado traz incredulidade, ou seja, o pecado gera incredulidade. Nós vimos aí no nosso texto aquelas pessoas ímpias, ou seja, os genros de Ló, eles naquele momento ouviram Ló dizendo que o Senhor iria destruir a cidade e que eles precisavam se apressar para sair daquela cidade. Porém, eles ficaram incrédulos, eles não creram naquilo que Ló estava dizendo. E por que eles não creram? Porque exatamente eles estavam em meio ao pecado, eles estavam convivendo com o pecado, eles se deliciavam com o pecado e, portanto, eles tiveram a Ló por zombador, por gozador, por alguém que estava falando alguma anedota, alguma brincadeira, e eles não quiseram acreditar, de maneira que eles foram incrédulos. É isso que o texto diz. Por causa da incredulidade também do povo de Israel, muitos pereceram no deserto. Eles não entraram na terra prometida e não entraram naquele descanso que o Senhor lhes prometeu, o descanso das suas andanças, de lhes dar realmente uma terra, a terra chamada terra que emana leite e mel. Em Hebreus nós lemos o seguinte: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, meus amados, esta é a realidade. Por causa da incredulidade, muitos dos israelitas não entraram na terra prometida, por causa que eles foram incrédulos e eles irritaram ao Senhor, eles pecaram
contra o Senhor. E esta é a realidade do pecado, que o pecado traz incredulidade. Em segundo lugar, nós podemos dizer que o pecado produz injustiça. O povo daquela cidade, de Sodoma e Gomorra, era um povo injusto. Eram pessoas ímpias, pessoas injustas. E por quê? Porque eles viviam no pecado, eles cometiam constantemente o pecado, e eles gostavam de pecar, e aquela era a vida que eles desejavam realmente levar. Era um povo imoral, um povo indecente, e que, portanto, eles eram injustos. E Ló, ele deveria sair daquele lugar. E a palavra de Deus diz que ele deveria sair por quê? Para que não perecesse juntamente com aquele povo injusto. Ou seja, um povo injusto que estava vivendo naquele local iria ser destruído. E o Senhor então tira o seu servo dali para que ele não pereça juntamente com a injustiça daquelas cidades. É isso o que diz o nosso texto. Diz aqui no verso 15 do nosso texto: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Então veja só o que diz o texto, que aquela cidade pecadora era uma cidade que cometia injustiça. Ou seja, aquelas cidades cometiam injustiça, porque eles viviam no pecado. E a palavra de Deus também vai nos dizer que as pessoas que cometem injustiça, eles são como animais irracionais, e eles receberão a sua recompensa, e eles não irão gostar realmente da recompensa que o Senhor lhes dará. Vamos ver então aqui o que o texto diz. O apóstolo Pedro, ele vai dizer: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Então veja aí o que o texto vai dizer, né? Que as pessoas que cometem as injustiças vão receber realmente um galardão. Que galardão é esse? O galardão da corrupção. Eles serão corrompidos. Em outras palavras, a destruição. Eles serão destruídos. E naquele momento, Sodoma e Gomorra receberam o galardão das suas injustiças, porque eles irritaram ao Senhor. Eles pecaram contra o Senhor. Em terceiro lugar, os resultados do pecado, nós podemos dizer que seja recusar sair dele. Ou seja, a pessoa que está no pecado, a pessoa que convive em um meio pecaminoso, ele não se dá conta de que está naquele meio. Ele não se dá conta da realidade daquele lugar. E que, portanto, o que vai acontecer? Ele não quer sair de lá. Ele quer permanecer lá. E esta foi a realidade de Ló. Embora Ló fosse uma pessoa justa, embora Ló buscasse ao Senhor, entretanto Ló gostaria de permanecer naquela cidade. O texto diz que ele demorava-se, né? E por que ele demorava-se? Porque ele não queria sair dali, ele não queria sair daquela cidade. E olha só, diz aqui o texto: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher, de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então notem aí
né, que Ló arranjou alguma justificativa para permanecer mais tempo, para se demorar. Portanto, o Senhor foi misericordioso e os tirou de lá, para que pudesse assim escapar, para que não fosse destruído com os ímpios, com aquelas pessoas que cometeram as injustiças. Ló estava convivendo naquele lugar e Ló não queria sair daquele lugar. E muitas vezes acontece conosco. Nós estamos em meio a determinados lugares que não são convenientes, mas parece que gostamos de estar ali. Não nos damos conta da realidade perniciosa daquele lugar. Não nos damos conta de que aquilo vai nos estimular ao pecado e nos chamar também para pecar. E, portanto, o resultado também do pecado é exatamente este: é recusar-se sair dele, pois quem está no pecado, ele recusa-se sair daquele pecado, né? Ele quer ficar ali. E quando as pessoas aconselham para que saiam, quando as pessoas dão algum conselho que aquilo não é correto, então as pessoas ficam muitas vezes iradas e elas querem arranjar argumento, arranjar desculpas para que possam ficar no seu pecado. E muitas vezes, quando são repreendidas por causa dos seus pecados, essas pessoas, elas dizem que as demais pessoas não têm nada a ver com a vida delas. Entretanto, a palavra de Deus, ela vai condenar, e é preciso que a gente alerte as pessoas contra o pecado, mostrando exatamente que Deus não se agrada do pecado. Deus deseja que nós vivamos em santidade. Muitos não compreendem o grande perigo que estão correndo em permanecer em seus pecados. E nós temos aqui também exemplos nas Escrituras com relação a esta falta de compreensão. Nós vimos o pecado de Acã, que o Senhor então mandou eles irem até determinado lugar para combater um povo iníquo, um povo ímpio, e o Senhor proibiu-os de trazer despojo daquele lugar. E Acã, filho de Zerá, ele viu ali algumas coisas que ele desejou. Ele pegou a capa, pegou prata, pegou ouro e levou tudo, escondeu embaixo da sua tenda. O que aconteceu? Quando os israelitas saíram à peleja contra outros inimigos, então eles começaram a perder, começaram a serem mortos, por conta de que havia pecado no meio do povo. E aí eles recorreram ao Senhor, e o Senhor disse que havia pecado no meio do povo. Deveria então tirar o pecado do meio do povo, e daí ele deveria voltar a ganhar as guerras do Senhor. E Josué foi verificar e descobriu quem havia pecado. Chegaram até Acã, e que daí então eles pegaram Acã juntamente com os seus e apedrejaram Acã até a morte e depois queimaram a fogo. Por quê? Porque não se deu conta do seu pecado e ele recusou-se a sair do pecado, a deixar o pecado. A palavra de Deus diz então assim, lemos no livro de Josué: então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, seus bois e seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto ele tinha. Levaram-nos ao vale de Acó. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acó até ao dia de hoje. Então você vê aí o que ocorreu por causa do pecado, porque gostou do pecado, porque não queria sair do pecado. Acã então teve as consequências do seu pecado. E além disso, naquela época não só morria a pessoa que cometeu, mas toda a sua família, né? Eles foram mortos por causa da consequência do pecado de Acã.
Então assim podemos dizer que os resultados do pecado causam destruição, né? Traz destruição sobre a vida da pessoa. Foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? O pecado trouxe então como consequência a destruição àquelas cidades. E nós lemos então o texto da palavra de Deus que diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Nós vimos aí a destruição de Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado, da sua impiedade. Mas também existem outros exemplos na palavra de Deus, como por exemplo, o exemplo de Coré, em uma rebelião que Coré fez juntamente com Datã e Abirão. Então eles se rebelaram contra Moisés e o que aconteceu é que a terra se abriu e os engoliu vivo com tudo que eles tinham. E eles pereceram por conta de que eles pecaram. E o pecado então trouxe destruição para as suas vidas. Nós lemos na palavra de Deus: e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Números 16, 32 e 33. E depois de ter acontecido isso, aconteceu que mais pessoas também morreram, porque também quiseram continuar aquela rebelião. Já tinham visto o exemplo do que aconteceu, mas eles voltaram lá e acusaram Moisés e Arão de que eles eram pessoas que tinham sido responsáveis pela morte dos israelitas. Nota então que ao acontecer isso, o Senhor mandou uma praga e no momento que esta praga veio, muitos israelitas morreram. Nós lemos na palavra de Deus o que diz: e tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. Números 16, verso 47 ao verso 49. Nós vimos aí as consequências, né, dos pecados destas pessoas. E de igual forma também Ananias e Safira, já no Novo Testamento, eles também pereceram por conta do seu pecado. Eles mentiram ao Espírito Santo e, portanto, eles trouxeram sobre si destruição. Nós lemos o que diz em Atos dos Apóstolos: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto
de seu marido. Atos capítulo 5, verso 1 ao verso de número 10. Então, irmãos e amigos, nós vemos aí que o pecado tem consequência. Podemos pecar, mas sabemos que haverá consequências. E de maneiras que nós vimos todos esses exemplos e as consequências que virão sobre aquelas pessoas que convivem com o pecado, sobre as pessoas que se deliciam com o pecado, sobre as pessoas que praticam o pecado. Portanto, nós não devemos praticar o pecado, pois que o pecado é algo contrário à natureza de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E a palavra de Deus diz que Ele nos manda ser também santo, porque Ele é santo. E o pecado, então, é algo nocivo. O pecado é um veneno terrível. E aqueles que bebem deste veneno e que não se arrependem, eles terão consequências eternas. Porém, aquelas pessoas que se arrependem de seus pecados e confessam a Jesus Cristo e rendem-se ao Salvador, o Filho de Deus, então as pessoas receberão a misericórdia do Senhor. Elas serão perdoadas e serão galardoadas, mas não com a sentença de morte, mas com a vida, e a vida eterna, vida abundante. Que nós possamos realmente refletir sobre estas questões e que possamos viver uma vida agradável diante de Deus. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.